Olá, colega, seja bem-vindo, que está aí desse lado. É com muito prazer que estamos aí convosco. Na realidade, queria começar por agradecer a vossa presença, que é o mais importante deste encontro virtual, mas nem por isso deixa de ser muito importante. Quero também cumprimentar a Querca por este convite que fez a todo este conjunto de pessoas que constituem este painel e que também tem por objetivo esclarecer alguma coisa sobre o que se passa na saúde em Portugal, nomeadamente na área cardiovascular, para além da Covid. E queria também, se me dessem licença, apresentar os meus colegas de painel. Tenho aqui o Dr. Bernardo Mira, que é um colega de Medicina Geral e Familiar, ainda é jovem, é uma geração com muita promessa, com muito empenho na saúde em Portugal e que nos vai seguramente ajudar a construir um painel mais forte. Depois, numa geração já mais consagrada e mais avançada, temos o Dr. Carlos Rabassal, que é um eminente cardiologista, atual diretor clínico da cardiologia do Hospital de Vila Franca de Xira e que também exerceu durante vários anos o cargo de, ele é diretor do Serviço de Cardiologia, desculpa Carlos, este meu lapsus linguae, mas que também exerceste durante vários anos o cargo de diretor clínico do hospital. E finalmente o Zé Ribeiro, que é uma figura incontornável, digamos, da observação do nosso sistema de saúde, é um homem que na sua, digamos, formação de base é engenheiro, mas que não me deixa tratar como tal e, portanto, ele diz que é apenas o cidadão Zé. Seja bem-vindo a esta reunião, cidadão Zé Ribeiro, mas é de facto um homem com uma inteligência muito peculiar e com um olhar muito atento, digamos, ao desenvolvimento da saúde em Portugal. E, portanto, meus queridos colegas, perante este painel tão rico, este painel tão diversificado, mas a riqueza também vem daí, fiquem aí, não se vão embora, e eu vou, digamos, antes de mais, mostrar uma breve apresentação sobre aquilo que vos quero transmitir acerca deste tema que é o que ficou para trás, digamos, neste período de Covid que estamos a viver. E, na realidade, ficou muito para trás. Antes de apresentar números, eu gostava de vos contar, eu sou um médico de histórias e tenho muitas para contar. Esta vai ser rápida, mas é importante porque me tocou também muito. Há cerca de, talvez de um mês, eu observei no meu hospital, porque atualmente já não trabalho no Hospital de Santa Marta, no meu Hospital dos Lusíadas, um homem que vinha da zona oeste deste país, um diabético tipo 2, completamente descompensado, com zero de terapêutica, com glicémias à volta de 400, 500, que tinha uma febre importante há vários dias e que tinha ido a uma urgência de um hospital central, que eu não vou citar qual foi, com febre. Este senhor foi atendido pelos nossos colegas da urgência, que naturalmente perante esta época pandémica ficaram muito preocupados com o facto de terem à sua frente, e bem, eu não estou a ser irónico, estou a ser verdadeiro, ficaram muito preocupados com o facto de terem um doente com febre, com uma temperatura, digamos, axilar na ordem dos 39 graus Celsius, e, portanto, testaram-no relativamente à Covid. O senhor foi para casa, sem quaisquer outro tipo de recomendações, que não fosse receber no seu telemóvel, digamos, uma mensagem mais ou menos 24 horas depois, se o teste da Covid era positivo ou não. Efetivamente, ele testou negativo para a Covid. E a sensação que tenho e com que fiquei foi que este doente foi completamente abandonado. Isto não pode acontecer. Era e é um diabético tipo 2, completamente descompensado, neste momento está insulinotratado e está bem, e tinha uma riquecciose, tinha uma febre escaronodular, aliás, com a tache no ar, como vocês sabem, é a zona de inoculação da picada da garraça no dedo grande do pé direito, o que lhe causou um problema grave, esteve em risco de, vai não vai, de ter ali uma amputação daquele dedo, mas enfim, com a antibioterapia, com os cuidados locais, lá conseguiu sobreviver sem isto. Portanto, isto, meus queridos e dourados colegas, não pode acontecer. Nós temos o ónus de tratar a Covid, temos essa obrigação, mas temos o ónus também de tratar aquilo que está para além da Covid. Bom, esta história é verdadeira e vamos então passar aqui a uma breve e rápida apresentação. Em Portugal, entre março e setembro deste ano, faleceram quase 65 mil pessoas.
aproximadamente cerca de mais 1.600 do que no mesmo período do ano passado. Estes números não podem ser justificados à luz da pandemia Covid-19, porque no que interessa a estes números, representa seguramente menos do que 1/3 destas letalidades. Estas mortes, cerca de 25% foram estimadas por serem doenças oncológicas, 29% por doenças do sistema circulatório, 4% endócrinas e dos restantes 42%, sabe-se que, digamos, apenas cerca de 1,5% foi da responsabilidade da Covid. Eu peço desculpa estar a amassá-los aqui tanto com números, mas há duas ilações importantes que tiramos aqui deste slide, digamos, desta expressão. Primeiro, morremos mais do que é habitual, muito mais do que é habitual. Segundo, essas mortes em excesso não podem ser imputadas à Covid, porque representaram apenas uma pequena minoria. E um facto importante, mas que a nós como médicos e a vocês também não vos surpreende, a maior percentualidade destes doentes veio a falecer por causas cardiovasculares. Embora a concorrência oncológica seja grande, mas a causa cardiovascular ainda é, digamos, o grande fornecedor de morbilidade e mortalidade. Passando ao próximo, digamos, à próxima informação, ao próximo diapositivo, que está, sou eu que tenho aqui isto na mão, tenho isto na mão, mas eu estou sempre à espera que os outros façam as coisas por mim, sabem, nesta minha idade já tenho o direito a... mas é verdade, pronto, mas eu é que tenho que passar isto. Bom, portanto, nos últimos 5 meses morreram quase 58 mil pessoas em Portugal, um aumento de quase 10% em relação à média registada num período homólogo desde 2015. Isto é revelado por fontes do INE, Instituto Nacional de Estatística. Mas muito importante também foi aquilo que ficou para trás. E o que ficou para trás foram mais de 1 milhão de consultas e mais de 200 mil cirurgias por fazer. É claro que vocês dirão aí desse lado, e eu também concordo com este vosso comentário, é absolutamente inquestionável a necessidade de adiarmos algumas cirurgias, é absolutamente inquestionável a necessidade de adiarmos algumas consultas, sem dúvida. Mas não será que este número está em exagero? Vamos refletir sobre isto e os meus queridos colegas e brilhantes de painel vão com certeza dar uma ajuda neste aspecto. Deixem-me ligar agora esta questão com a adesão ou a aderência à medicação. Aquilo que se chama pomposamente, em linguagem anglo-saxónica, por compliance. E, na realidade, a compliance, ou a falta de compliance neste caso, é responsável por números que vocês veem aí, digamos, diretamente, por números não só humanos, como também números da economia mundial, que estão aqui refletidos, digamos, nos Estados Unidos e também na Europa, brutais, por falta de adesão à medicação. E, portanto, nós aqui, e a Querca tem realmente, digamos, no seu core business, digamos, na sua função estrutural, a criação de moléculas em associação múltipla e que permitem, na realidade, aumentar francamente a adesão, a compliance do doente à nossa terapêutica. Vocês reparem que, em Portugal, a percentagem de doentes que não aderem a uma terapêutica da hipertensão arterial é muito grande. E vocês vejam isto, antes desse aspecto, vejam o seguinte, é que os 3 principais fatores de risco para a mortalidade no doente de Covid são a obesidade, são a hipertensão e são a dislipidémia. É verdade. E em relação a este binómio hipertensão e dislipidémia, nós vamos ponderar nisto. Poucos são os doentes, e vocês têm os números à frente, não vou, enfim, estar a papagueá-los, vocês são, enfim, naturalmente capazes de os interpretar e de os incorporar no vosso conhecimento médico. Dizia eu que são poucos os doentes hipertensos que também não têm uma dislipidémia. E são também muito poucos os doentes com dislipidémia que não têm uma hipertensão. E, portanto, e muito bem a Querca, digamos, pariu, passa o termo, criou este conceito do doente lipitenso. E como sabem, digamos, este doente lipitenso tem que ser olhado na sua totalidade. E hoje há abordagens farmacológicas
capazes de resolverem a hipertensão e a dislipidemia em simultâneo, a tal associação fixa medicamentosa. Voltando um bocadinho a esta questão, vocês veem que as metas que são propostas, digamos, pelo Plano Nacional de Saúde, relativamente à morte prematura antes dos 70 anos de idade, são metas que não são irrealistas, são metas que são, digamos, de alguma exigência, mas perfeitamente execuíveis. O que é que eu quero dizer com isto? Apesar da esperança de vida média, a nível planetário, ter aumentado francamente, muito mesmo, apesar da esperança de vida média ter aumentado muito também no nosso país, apesar disto, ainda há uma taxa de mortalidade antes dos 70 anos que tem significância. E essa taxa de mortalidade também é muito, e acima de tudo, de causa cardiovascular. E pode ser evitada. E aí, no Plano Nacional de Saúde, estamos todos em concordância que temos de lutar para que isto melhore, para que isto tenhamos melhores valores nesta taxa de mortalidade. Esta apresentação que vocês veem aqui à frente é um estudo já muito antigo e que demonstra que, à medida que os médicos de medicina geral e familiar, e não só, todos nós, começámos a utilizar associações fixas, conseguimos melhorar muito os nossos objetivos e também melhorarem muito a adesão dos doentes à terapêutica. Isto é absolutamente lógico e este diapositivo, este estudo do professor Coca, faz todo o sentido, embora já tenha alguns anos, hoje em dia. Vejam que as associações fixas, à medida que foram crescendo, foram determinando uma capacidade, digamos, tratadora muitíssimo superior. Reparem que nesta apresentação, neste diapositivo, vocês podem ver do vosso lado direito da apresentação que as associações fixas são extraordinariamente mais benéficas do que as associações livres. Isto é, o que é que eu quero dizer com isto? É diferente de vocês fazerem, digamos, uma estatina mais um fármaco antihipertensor em moléculas separadas do que fazerem na mesma molécula. Isto melhora a tolerância ao fármaco, isto melhora mais uma vez a compliance, isto melhora também a sua eficácia pela concomitância, pelo sinergismo das várias moléculas, digamos, na mesma pastilha, no mesmo comprimido. Há, notoriamente, uma evolução do nosso cotidiano. Enquanto que, há uns anos atrás, nós tínhamos esta polifarmácia aqui devidamente documentada, nós hoje conseguimos ter, na realidade, um aspecto muito mais simplista em relação aos nossos doentes. Isto devia passar, não está a passar, mas de facto, ora aí está. Vejam que passámos de 3 mais não sei quantos comprimidos por dia para 2 comprimidos por dia capazes de tratarem a maioria das situações. Portanto, nós temos o ónus, e mais a mais neste período pandémico, de observar este aspecto que é recorrermos às associações fixas, é perfeitamente legítimo, é perfeitamente desejável, vai aumentar a compliance dos nossos doentes e vai, acima de tudo, melhorar muito a nossa eficácia terapêutica enquanto médicos. Em relação à hipertensão, vocês sabem que a hipertensão, quando cruza com outros fatores de risco, e vocês vejam, por exemplo, que o indivíduo que tinha uma hipertensão de grau 3, já de per si é um doente de muito alto risco, mas um indivíduo que tenha uma hipertensão de grau 1, se o colarmos, e normalmente colamos com outros fatores de risco, com a dislipidemia, com a diabetes, com o tabagismo, com a obesidade, etc., passa também a ser um indivíduo de muito alto risco. E, portanto, o nosso objetivo terapêutico é tratarmos o doente num todo. E não se esqueçam disto, porque muitos de vocês pensam, e eu também pensava antes de conhecer estes dados, que o nosso doente hipertenso, na generalidade, pode de per si não ser um doente de muito alto risco. Mas, quer em cuidados de saúde primários, quer nas consultas de especialidade, mais de 70% dos nossos doentes hipertensos são doentes de muito alto risco. E, portanto, este conceito que a Querca desenvolveu muito bem do doente lipitenso faz todo o sentido porque chama a atenção do doente de muito alto risco.
Eu limitei-me, esta imagem é muito bonita, é uma imagem que cruza a imagem do coração com o centro das emoções, o centro, digamos, da doença cardiovascular, com todo este ramal, com todo este aramado, digamos, de cores. Portanto, há aqui uma complexidade, mas no meio desta complexidade nós temos de saber ser estilizados e sermos úteis aos nossos doentes. Eu não apresentei aqui, nesta minha breve conversa para vocês, qualquer tipo de soluções. Limitei-me a apresentar de uma forma muito sucinta alguns dados epidemiológicos que são inquestionavelmente importantes e agora, com muito gosto, vou passar a palavra aqui ao meu querido colega Bernardo Mira, que vai seguramente ajudar-nos e os restantes colegas de painel a desenvolvermos algumas hipóteses para o futuro para podermos melhorar este estado de coisas. Bernardo Mira, seja bem-vindo. Obrigado, o espaço é teu. Começo por cumprimentar todos os profissionais de saúde que nos estão a ouvir de casa. Dizer em segundo lugar que é um prazer e uma honra estar perante tão distintos colegas e agradecer à Querca, claro, esta iniciativa e o facto de incluir a MGF no centro da conversa. Para nós é muito importante. Passemos então à minha apresentação. Acabámos com o coração, começamos outra vez. Eu aqui deixo já o primeiro desafio e para a discussão posterior. Será que isto estava assim tão bem antes do Covid? O que eu fiz foi muito simples, foi um trabalho próprio, rapidamente feito. Pensei em doentes que podia ter na minha unidade em risco alto ou muito alto para fazer rapidamente uma estatística e perceber se efetivamente estavam no alvo terapêutico na sua dislipidemia. Escolhi então os diabéticos que existem diabéticos, como sabem, pelas novas guidelines, em risco moderado, mas a verdade é que a grande maioria está em risco alto ou muito alto e a partir daqui consegui desenhar um pool de doentes interessante para depois ir ver os meus dados. Também aproveitei o facto de já existir um indicador, que faz parte inclusive no nosso IDG, que no fundo é a maneira como somos avaliados e como é estudada a nossa performance, em que nos dizia se já tínhamos os doentes diabéticos com LDL abaixo de 100 ou não. Claro que à vista das novas guidelines isto reveste-se de menos importância do que já se revestiu, mas era um ponto de partida importante para mim. E a partir daí construí então esta pequena pool, peguei nos doentes da nossa unidade, que são cerca de 10 mil, fui ver os diabéticos, temos 962, ao olharem ali para a minha pirâmide veem que realmente os doentes estão muito envelhecidos. O que eu fiz então para padronizar tudo e porque, como sabem, abaixo dos 40 e acima dos 75, o tratamento da dislipidemia, mesmo nos casos de risco cardiovascular alto ou muito alto, é mais controverso do que dentro destas idades e como eu tenho os meus doentes, mas não sei como é que os meus colegas efetivamente estavam a fazer ou não com os deles, acabei por tirar os extremos de idade, fiquei com o número de 551 diabéticos. Neste, para não estar a ver todos, também pelo tempo, colhi uma amostra representativa com uma margem de erro de 5% e um intervalo de confiança de 95 e cheguei àquele número de 227 utentes. Estes então dividi-os por grupos. Acabei por ter 8 doentes no tal grupo de risco moderado, correspondia apenas a 3,5%, não fui verificado se estavam no alvo. O que me interessavam mesmo eram os de risco alto e muito alto. Risco alto, fiquei com 148 doentes na unidade, apenas 22% no alvo terapêutico, ou seja, estamos a falar de uma LDL abaixo de 70 e uma redução de pelo menos 50% relativamente ao valor base, sem tratamento. E no risco muito alto, fiquei com 71 doentes, portanto cerca de um terço, e apenas 15% estavam no alvo terapêutico, como sabem, a partir das novas guidelines, abaixo de 55 de LDL e uma redução de pelo menos 50%. Ora, fiquei impressionado com estes números, até porque o nosso indicador, como viram, está a verde. Apesar do verde significar mais de 45% medicados, já é um número por si só complicado e difícil de compreender. E fui tentar, isto foram questões que fiz a mim próprio, porque é que isto acontece, o que é que está a acontecer na minha prática clínica, porque é que o que acontece muitas vezes nos ensaios não é traduzido naquilo que eu estou a fazer no dia-a-dia e porque é que se eu não fosse verificar isto, não ficava sem conhecer esta realidade dos meus doentes. Como sabemos, eu pus este slide aqui para falar da placa aterosclerótica, podia ter posto um slide a falar da hipertensão, a falar da obesidade. Sabemos que quanto mais cedo atuarmos e mais intensos formos na terapêutica, mais vamos reduzir o fator de risco relativo e depois o risco global do doente, neste caso na placa aterosclerótica. Quanto mais cedo e com mais intensidade medicarmos os nossos doentes, mais estamos a progredir num sentido positivo na história natural da doença, digamos assim. Falamos então de um gap de eficácia para eficiência. O que está a acontecer nos ensaios clínicos não está a acontecer na minha prática. Será que é só na minha? Não é. Temos aqui o braço do Valcim, feito em Portugal. Já na altura tínhamos
foi avaliado o colesterol total e o LDL. Os targets para este estudo foi o LDL de 100 e mesmo assim tínhamos apenas 15% dos homens e 10% das mulheres no alvo terapêutico. Um estudo um bocadinho mais recente, publicado no ano passado, feito aqui em Portugal, foi ver doentes efetivamente que estavam no alvo terapêutico, também usaram os 100. Tínhamos apenas 57% dos homens e 63% das mulheres ainda acima do alvo terapêutico, portanto estamos sempre a falar de mais de metade dos doentes. Aqui foi uma meta-análise em que efetivamente foram comparar doentes em alto risco à esquerda do gráfico e é muito alto risco à direita, mais a preto, e foram ver as percentagens de doentes que efetivamente estavam no alvo terapêutico. Estamos a falar ainda de guidelines de 2016, portanto, tudo o que for atualizado para 2019, os números obviamente baixarão e mesmo assim estamos a falar sempre de percentagens na ordem dos 15-20% nos doentes de muito alto risco, portanto, muito poucos doentes controlados. Este estudo saiu este ano, é o estudo da Da-Vinci, é um estudo fantástico. Este gráfico só por si acho que dava um webinar inteiro. Se olharmos para o lado esquerdo em cima, isto é a generalidade dos doentes, aqui em prevenção primária, aqui em secundária. Eu vou só focar-me na generalidade dos doentes, porque aqui já tiramos uma série de dados. Podemos primeiro ver que a maioria, quase 100% dos doentes, estão a fazer terapêutica hipolipemiante. Portanto, aqui o problema não é medicar os doentes, muitas vezes, é como estamos a medicá-los. O braço cor aqui em cima são os doentes de alto risco e em baixo os de muito alto risco. Este braço cor de laranja significa doentes medicados com estatina de moderada intensidade. Se formos a ver, corresponde à grande maioria, tanto em alto como em muito alto risco. Se formos a ver, sabemos que muitas vezes só conseguimos reduzir o risco cardiovascular dos nossos doentes e pô-los no alvo terapêutico quando fazemos associações com ezetimibe. Se formos ver a percentagem de doentes que estava a fazer associação com ezetimibe, nos doentes de alto risco é 4% e nos de muito alto risco é 9%. Portanto, nós à partida sabemos que a verdade é esta, num diabético de muito alto risco, muito dificilmente chegamos ao alvo de LDL sem uma combinação. Bernardo, se calhar isto são só os doentes com dislipidemia, é um fator de risco se calhar mais difícil de controlar que os outros, se calhar o nosso doente acaba por não estar assim tão mal no risco absoluto, porque o risco dos outros fatores está controlado, não é verdade. Isto são dados do EuroAspire 5. Realmente a dislipidemia apresenta uns valores de descontrole grande, mas se formos avaliar todos estes outros fatores de risco, vamos ver que acabamos por ter doentes descontrolados, praticamente metade em qualquer um deles. Então, porquê é que isto acontece? E falando um bocadinho da aderência e principalmente esta inércia terapêutica, o que é a inércia terapêutica? É a falha na intensificação ou redução da terapêutica quando apropriado. Nós temos, hoje foi a minha consulta de diabetes, tive vários doentes em que estavam efetivamente a fazer estatina, todos eles, e poucos estavam no alvo terapêutico, mas parece que depois há alguma inércia em dizer vamos aumentar a estatina, vamos associar a ezetimibe. Há fatores do médico que parecem contribuir para isso, há os próprios fatores do doente. Muitas vezes o facto, e acontece muitas vezes, de termos o valor laboratorial que vem nas análises correto à base do que vem padronizado do laboratório, confunde bastante o doente e às vezes é difícil desconstruir aquela ideia de que o valor efetivamente não está no alvo e que temos que medicar. Isto aqui foi um estudo muito interessante, feito no contexto de cuidados de saúde primários no Reino Unido. Foi um estudo retrospectivo. Conseguiram reunir cerca de 30 mil doentes. Foram avaliar a adesão terapêutica em comparação com a intensidade da terapêutica e chegaram à conclusão que quanto mais intensa for a terapêutica, maior é a adesão do doente, principalmente em fases iniciais. Isto depois tem de se esbater com o tempo. Podemos discutir isto, porque é que os doentes começam tão bem. Sabemos que mesmo doentes com eventos cardiovasculares, nomeadamente infartos de miocárdio, ao fim do primeiro mês temos 25-30% a abandonar a terapêutica, ao fim do ano temos 50% dos doentes que já abandonaram grande parte da terapêutica e estamos a falar de doentes com eventos, portanto, podemos usar o fator, o senhor teve um evento cardiovascular, não quer ter outro, mesmo assim temos os doentes a abandonar. Se falarmos em prevenção primária, então, é muito mais difícil arranjarmos argumentos e armas para efetivamente falarmos e convencermos e chegarmos a acordo com os nossos doentes. Aqui, falar um bocadinho dos efeitos secundários das estatinas, talvez saia um bocadinho do âmbito, mas ainda há muita noção de que poderá haver efeitos diversos das estatinas. Voltar a frisar que, efetivamente, nos ensaios controlados, randomizados, os efeitos secundários graves das estatinas são muito poucos. Aqui nesta meta-análise, sem estar a entrar em pormenores, tudo o que estiver a pender para a esquerda é placebo, tudo o que estiver a pender para a direita são estatinas. Houve mais pessoas a terem eventos graves e a abandonar a terapêutica no braço de placebo do que no braço medicado com estatina. Outro problema que muitas vezes levantam é o facto das estatinas poderem causar diabetes mellitus. É verdade que é uma associação, é verdade que é estatisticamente significativa, mas é um número ínfimo de doentes
Claro que tem tudo a ver com o doente que escolhemos. Se for uma pessoa mais idosa, obesa, síndrome metabólico, com mais fatores de risco, a fazer uma estatina de maior intensidade, obviamente que a probabilidade é maior. Mas mesmo assim, em nenhuma situação, o risco cardiovascular que se previne, ou seja, a prevenção dos eventos cardiovasculares, suplanta sempre o risco do doente desenvolver diabetes. E por fim, não menos importante, em cuidados de saúde primários acontece muito, podemos ter uma consulta de 40 minutos com um doente a tentar e arranjar um plano com ele, um plano terapêutico, a desenvolver metas e objetivos, e depois uma simples ida à farmácia, uma espera na fila, o vizinho diz que afinal a beterraba ou o louro é muito melhor para o colesterol, e em 5 minutos o doente abandona a terapêutica e desconstrói toda a consulta que tivemos com ele. Na consulta a seguir não conseguimos atingir o alvo, vamos tentar perceber porquê, e percebemos que o doente acaba de estar às vezes 6 meses, 1 ano, outra vez a expor-se a risco porque o vizinho disse na fila da farmácia. Muito obrigado a todos. Bernardo, obrigadíssimo. Nós vamos rapidamente passar para o Dr. Carlos Rabassal, que eu estou aqui, estamos todos ávidos de o ouvir, mas de qualquer modo, e muito rapidamente, a tua explicação que foi excelente, obrigadíssimo, mas acaba por entroncar um bocadinho naquilo que eu disse, ou seja, esta necessidade que nós temos de otimizar mais a nossa terapêutica e particularmente nesta fase pandémica, porque se formos mais eficazes e se conseguirmos da parte do doente também uma melhor adesão, provavelmente vamos reduzir um bocadinho aqueles números tremendos e a falta de consultas e a falta de assistência médica que se está a verificar, não vamos, enfim, deitar a areia para os olhos das pessoas, e isso passa também muito por vários aspectos, mas um dos aspectos será seguramente, e queria ouvir a tua opinião sobre, muito rapidamente, em 2 expressões, sim, sobre esta necessidade da polifarmácia no mesmo fármaco, no mesmo produto, isto é, as associações fixas, do teu ponto de vista como jovem com a MGF, são ou não são importantes para uma parte da resolução deste problema? A polipil, não é? A polipil, se quiseres. Eu acho que a polipil é essencial. Okay. E, aliás, entroncou e não entroncou, porque uma das minhas questões foi porque é que não atacamos logo os nossos dislipidémios como a associação? Porque é que estamos a perder tempo a dar estatina, a titular muitas vezes? E se conseguimos juntar à dislipidémia a terapêutica também da hipertensão, melhor ainda, percebes? O velho sonho do Fuster, que hoje, enfim, se fez realidade em parte, digo em parte porque ele também queria pôr alho na sua composição, mas o alho pelas suas propriedades anti-inflamatórias, mas não conseguiu colocar o alho, digamos, na polipil quíntupla. Mas temos a polipil tripla e temos estas associações. Eu estou aqui a olhar para o Dr. Carlos Rabassal, que é uma pessoa de quem eu tenho uma grande admiração, uma grande estima, e de facto vou-te pedir, meu querido e estimado cardiologista e amigo, que arranja-nos aqui uns caminhos para estas coisas. Tu és um homem com tanta experiência, quer como na direção hospitalar, quer como na direção do teu serviço. O que é que tu achas que nós podemos fazer para reduzirmos um bocadinho estes números tão dramáticos do que está a acontecer neste período de pandemia? Boa noite, obrigado também pelo convite para estar aqui presente com os colegas e com aqueles que estarão a ouvir-nos. A responsabilidade que me estás a passar é uma responsabilidade muito grande, mas claro, eu vou dar a minha opinião, como é evidente. Estes últimos 8 meses que o mundo tem vivido, e nós também, têm sido encarados sob o ponto de vista de quem gera a saúde, diria eu, com uma visão covidocêntrica, que, sobretudo, pretende tratar a pandemia, mas tem esquecido as pessoas. E tu começaste logo por dar um exemplo daquilo que ficou para trás. Exato. Quem trabalha nos hospitais tem claramente a noção de que muita coisa ficou para trás. Os colegas dos centros de saúde provavelmente terão também a sua visão, mas nós que, enfim, estamos no local onde se internam os doentes e onde se tratam as doenças, quando têm uma expressão mais séria, temos claramente isso. Todos nós notamos uma quebra do movimento da patologia coronária aguda, os síndromes coronários agudos, das insuficiências cardíacas, mesmo das arritmias. Portanto, e nós sabemos que claramente estes doentes não deixaram de existir. Deixaram foi de aparecer no hospital. Muito bem. Muitas vezes por imperativos que lhes são impostos, né?
outras vezes até por receio. Portanto, é uma das coisas que é comum, efetivamente, e todos nós damos conta disso, também na medicina geral e familiar, naturalmente, é que os doentes têm receio de ir, portanto, e não aparecem. Algo que, por exemplo, nós já não víamos há muito tempo, eu já não via há muitos anos, infartos do miocárdio com supradesenvolvimento do ST completamente evoluídos. Nós agora vemos com 3, 4 dias de evolução. Eu, no meu serviço, que, enfim, à escala do país, é um serviço pequeno e que tem um número pequeno, moderado, de infartos do miocárdio anualmente, nós notamos isso. Eu, em maio, quando fui perceber qual era o movimento relativamente aos outros anos, já havia menos 20% de infartos do miocárdio tratados do que no ano passado. Portanto, eles estão a acontecer e provavelmente justificam aquele número que tu mostraste aqui, do acréscimo de mortes. Esta preocupação com a pandemia, eu aceito claramente, quer dizer, mas acho que nós não podemos esquecer o resto. Claro. E nós temos esquecido o resto. Eu lembro-me sempre de uma frase de Sir William Osler, um dos pais da medicina moderna, que dizia que é mais importante tratar o doente que tem a doença do que a doença que o doente tem, para exatamente centrar as pessoas, ou centrar nas pessoas, o nosso foco. Isso. E nós, neste momento, tratamos efetivamente a pandemia e estamos a esquecer das pessoas. E é este esquecimento das pessoas que em todo o mundo está a gerar números que são, enfim, alarmantes e catastróficos. Eu estava a ler ontem um artigo científico publicado no British Medical Journal que dava conta, por exemplo, que a Inglaterra, em termos da cardiologia, entre março e maio deste ano, comparando com os anos anteriores, com 2018 e 2019, houve menos 45 mil procedimentos. Não é consultas, é procedimentos. O que é que são estes procedimentos? Claro. Cateterismos, implantação de pacemakers, de CDIs, de CRTs, menos cirurgias coronárias e menos implantações percutâneas da válvula aórtica. Isto tudo, naturalmente, gera um pool de doentes que ficam ao Deus dará, um pouco como o caso que tu disseste do diabético, exato, e que acabam por morrer. Exato. Nós não temos dúvidas de que os doentes que neste momento sofrem os efeitos do vírus têm que ser tratados. E têm que ser tratados e bem. E, portanto, há quem desenhe e quem tenha essa responsabilidade de desenhar políticas de saúde que visam abordar e incluir esses doentes e tratá-los, mas os outros doentes, alguém tem que pensar neles. Nós temos que pensar neles. E acho que isto não foi feito, não sei se pelo repentismo da situação em si, se por carências e por dificuldades, se por problemas que se agudizaram agora, mas que já existiam. O certo é que estes doentes não têm um sítio, nem têm ninguém, a não ser os profissionais de saúde que no dia-a-dia dão conta de que eles vão faltando, que não aparecem, que se lembre desta questão e que, efetivamente, se preocupe em tentar que as coisas se modifiquem. O que é que eu acho? Eu, muito sinceramente, acho que nós não podemos continuar a deixar o tempo correr, paulatinamente, sem tentarmos que nos sítios onde trabalhamos e nas comunidades para as quais trabalhamos, as pessoas voltem a ter o à vontade para, sem temor, sem receios, possam, efetivamente, frequentar as consultas que caíram de uma forma abrupta, possam cumprir os seus exames complementares de diagnóstico, que fazem parte habitualmente da abordagem e do seu seguimento, e possam continuar a ter que recorrer ao hospital em situação de crise aguda. Portanto, um indivíduo que tem uma dor no peito, que ao fim de meia hora não passou, que está suado, ele tem que chamar o... Claro. Tem que ligar para o CODU, tem que ligar para o 112 e ele tem que ser tratado. O indivíduo que de repente fica incapacitado de falar, com a boca à banda, ou incapaz de mexer um braço ou uma perna, tem que ir ao hospital, não pode ficar em casa. E o que tem acontecido é que estes doentes ficam em casa, muitos morrerão
sem que nos entre pelos olhos adentro estes números. Outros chegam ao hospital, como eu estava a dizer, com situações muito evoluídas que já não era habitual nós vermos. E, portanto, nós temos que garantir, com muita comunicação, acho que é fundamental comunicar com as pessoas, dar indicações e orientações às pessoas, dar confiança às pessoas, para as pessoas poderem acorrer aos médicos de família, aos médicos das consultas hospitalares e às urgências, quando for caso disso, de forma a que nós, além da Covid, não tenhamos também que lidar, enfim, em termos da nossa consciência, com uma tragédia que está a acontecer, que nós estamos a ver acontecer e para a qual nós ainda parece que temos alguma dificuldade em a manipular e a manobrar. Todos os dias saem indicações novas de como é que se faz nos doentes que chegam aqui, ali, acolá, com a Covid. E cada vez que isto acontece, há mais doentes que não são Covid que ficam esquecidos. E isto não pode acontecer. Portanto, acho que como profissionais de saúde, nós temos que efetivamente acautelar isto. Isto prende-se com algo que também foi aqui discutido e que eu aproveito também para, enfim, dar também aqui a minha chamada de atenção, que é a adesão à terapêutica. Os doentes precisam muito do acompanhamento médico para aderirem à terapêutica. Aquilo que disseste no princípio, que nós sabemos que uma parte substancial da mortalidade na Europa é por não adesão às terapêuticas. Exatamente. Já acontece mesmo quando nós estamos muito atentos, quando estamos muito próximos dos doentes, quando eles frequentam as nossas consultas, quando interagem connosco. Nós, estando mais distantes e afastados, naturalmente a adesão é muito mais baixa. O caso do diabético que citaste no princípio, que apareceu completamente descompensado e não fazia terapêutica nenhuma, é um caso gritante, claro, que mostra claramente isto. Portanto, algo que neste momento afeta claramente a adesão à terapêutica, e em algumas patologias isso é crítico, falaste da diabetes, eu falo das insuficiências cardíacas. Claro. O insuficiente cardíaco que deixa de tomar o furosemide da manhã, né, durante 4 ou 5 dias, vai descompensar. E cada vez que ele descompensa, ele não volta à situação. Pior. Digamos que em português, que toda a gente nos entende, ele morre um bocadinho. Cada vez que o insuficiente cardíaco descompensa e é internado, ele morreu um bocadinho. E, portanto, isto é dramático também nesse sentido. Portanto, acho que temos que, com muita rapidez, refletir nestes temas e, enfim, darmos orientações muito precisas às pessoas, de forma a entenderem o que é a doença, a Covid, e o que são as outras doenças, claro, e não deixarem de, enfim, acorrer ao socorro, se for caso disso. Olhamos num todo, não é? As tuas palavras, Carlos Rabassal, são palavras de um homem e de um médico com experiência, com sensibilidade, obrigado. E na realidade ficou aqui bem expresso isto. Por um lado, vamos parafrasear o Osler, o homem do Randy Osler Weber, vamos parafraseá-lo no sentido de o foco é a pessoa e não a doença que ela traz. É verdade que sim, e isso nós aí podemos estar atentos. Em relação à credibilidade nas instituições, na realidade os mídias também têm uma responsabilidade, porque têm focalizado muito a sua intervenção no sentido, digamos, dos números da Covid, da necessidade dos serviços de medicina do São João, do Santo António, do Santa Maria, digamos, invadirem, digamos, outros espaços do hospitalares com doentes Covid, mas, na realidade, as pessoas têm sido pouco motivadas a continuar a ir ao hospital. Eu quero-vos lembrar, estimados colegas que estão aí desse lado, vocês são o ponto mais importante desta nossa conversa aqui e, portanto, façam favor, podem interagir connosco, podem lançar questões, podem lançar comentários, podem não, devem. O Dr. Carlos Rabassal acabou por dar aqui uma mensagem, eu diria, globalista neste aspecto, mas eu estou aqui a fervilhar para ouvir este engenheiro das ideias, este engenheiro do nosso sistema de saúde, que é este Zé Ribeiro, por quem eu tenho uma estima enorme. E Zé, eu acho que tu vais conseguir chegar um bocadinho mais à frente e concretizar mais qualquer coisa no que diz respeito a
esta solução ou esta ajuda de solução, este remada, no bom sentido, desta calamidade que estamos a atravessar? Vou tentar. Boa noite a todos os que nos estão a ouvir e, em primeiro lugar, agradecer também o facto de poder estar aqui a debater com tão ilustres pessoas estes temas. E eu vou começar por dizer que, estando de acordo convosco, não estou nada de acordo convosco. Porque eu acho que o problema não está em vocês. Não está, esqueçam. Não é um problema de termos médicos, não é um problema de não termos guidelines certos, o problema está muito longe de vocês. E eu começo por pegar no último slide que o Dr. Bernardo apresentou, que foi aquele célebre senhor chamado Einstein, aquilo estava em inglês, mas claramente há uma coisa que é clara, nós não podemos continuar a fazer o mesmo e esperar novos resultados. Isto é tão simples quanto isto. E o que nós temos hoje no Sistema Nacional de Saúde português, como temos noutros sistemas que eu diria do mundo atual, foi que todos eles acabaram de alguma maneira por claudicar. Exatamente porque nós temos sistemas virados não para as pessoas, mas para outras coisas. E, obviamente, quando vocês citaram que nós esquecemos as pessoas, eu digo, está bem, eu posso esquecer os doentes, mas se eu não tiver os médicos a fazer o que deve ser feito, se eu não me esquecer dos médicos, se calhar eu consigo fazer isto de outra forma. Eu vou explicar isto ao longo da apresentação e eu peço para colocar em minha apresentação e começar por dizer uma coisa que me acabou por me admirar, que o Dr. Bernardo falou de uma coisa que o que ele teve que fazer para fazer a apresentação dele. E ele teve que parar o que estava a fazer e, de certeza absoluta, e eu não sei, Bernardo, quanto tempo tu demoraste a ir buscar os dados todos que já estão ali? 4 tardes. Eu vou explicar. 4 tardes eu tive um médico que tem uma formação de anos, altamente formado, e está há 4 tardes a buscar os dados. Mas eu vou voltar a este problema de uma forma diferente, até porque hoje, se há alguma coisa que estes tempos nos ensinaram, foi no outro dia eu ter acordado e ter lido na revista Lancet de outubro uma coisa muito clara, que nós nos apercebemos hoje em dia que a maior parte das sociedades que nós estamos a viver acabaram por olhar para as pessoas como contribuintes para impostos e esqueceram aquilo que são as pessoas mais velhas. E, obviamente, nós conseguimos perceber que hoje toda a gente fala daquilo que aconteceu em termos de mortalidade cardiovascular. E é óbvio que eu, não sendo médico, olhando para isto, vejo a mortalidade cardiovascular como se eu estivesse num contínuo de vida. E, obviamente, quando eu olho para a vida, eu sinto que a vida se vai apagando e vocês percebem este slide de uma forma muito mais científica do que eu, mas à medida que a vida vai passando, vamos-nos apagando e as pessoas acabam por falecer. E, de alguma forma, será que nós não estamos a deixar que a vida se apague e só começamos a sentir isto quando, de repente, é um doente vosso, que vocês conhecem, que chega a esta situação, ou que, de alguma maneira, é alguém perto de nós que acaba por chegar a esta situação? E é óbvio que, quando nós olhamos para isto, e eu conheço já há muitos anos, ouço histórias, partilhamos um bocadinho os conhecimentos, e eu sei que, de alguma maneira, só vocês sabem o que sentem quando um dia perdem um doente. Com a noção clara que vocês estão a perder um doente que podiam não ter perdido. E é óbvio que o Bernardo falou da fila da farmácia, falou da compliance, mas é verdade que vocês, alguns dias são heróis, depois há outros dias que vos chamam outras coisas, e é óbvio que eu olho para isto e olhei para esta imagem e lembrei-me de algo que um dia uma colega vossa me ensinou, e eu li num artigo publicado na revista da APMGF um quadro fantástico que eu conhecia e olhando para um médico do século XIX e a similaridade da expressão deste médico do século XIX com este médico do século XXI, 4 tardes o Bernardo teve à procura de dados, eu surpreendi-me um bocadinho a olhar para isto e pensei que se eu olhar para esta imagem que aqui está, com aquilo que este médico representa, aquilo que representa aquela criança que está doente, esta relação médico-doente, aquela triangulação que ali está, é muito representativa dos tempos que nós estamos a viver. E se eu tenho um médico de família altamente qualificado, está 4 tardes para ir buscar dados, a minha pergunta é se nós, olhando, e agora vou falar do Covid, mas vou falar de uma maneira completamente diferente. E por aí eu, estando de acordo com vocês, não estou nada de acordo. Porque se calhar eu quero olhar para o Covid como se fosse um turning point. Ou seja, o que está para trás, nós vamos olhar para ele, mas a minha pergunta é porquê que eu não olho para a frente? E porquê que eu não faço do Covid uma lição para todos? O Lancet, no editorial que mostrou, convida um bocadinho nós a pensarmos no que fazemos às populações mais idosas.
Mas se nós olharmos para esta questão que nós estamos a viver hoje em dia com o Covid e as consequências que ele tem nas sociedades economicamente válidas, como a Europa, como são os Estados Unidos, a ideia clara é que podemos fazer isto de uma forma completamente diferente e toda a gente defende o SNS. Esta é uma verdade. Nós olhamos para o SNS e percebemos claramente que o SNS é um modelo que nós devemos respeitar, mas eu olho para o SNS e vejo outras coisas. E, obviamente, quando eu olho para o SNS, vou querer fazer aquilo que nós na Gira chamamos de benchmarking, olhar para outros SNS e, de repente, eu deparo-me com uma coisa que saiu publicada em 2014, na revista Nature, e quando eu olho para este modelo que aqui está, este modelo, de alguma maneira, envolveu cerca de 6 milhões de doentes que entraram num sistema público de um país do norte da Europa. E aquilo que vocês veem aqui é que os doentes entraram com asma e, a seguir, a sua evolução, o seu caminho ao longo de 19 anos, levou-os a ter diabetes tipo 2. E o que aconteceu é que todos estes doentes estão rastreados. E durante este tempo todo, nós conseguimos fazer estes mapas que aqui estão e perceber para onde é que cada um destes doentes vai evoluir. Eu não vou fazer muita questão, mas se vocês olharem para estas bolas que aqui estão a ver, significa que estes doentes que têm insulina são diabéticos tipo 2, a maior parte deles evoluiu para aquele modelo, mas não interessa vermos o que aqui está, interessa perceber uma coisa: este é um sistema de saúde como o nosso, que tem dados e informação em saúde, mas que de repente alguém olhou para eles de uma forma completamente diferente. E quando eu olho para isto, eu fiz uma coisa muito clara: mas porquê é que eu não tenho isto no meu SNS? Porquê é que eu não tenho isto em Portugal? E por isso eu não estou de acordo convosco. O problema não está em vocês. E de uma vez por todas, ou nós fazemos do Covid um turning point para estas coisas, ou então, tal como o Einstein disse, e o Bernardo disse, e o Carlos disse e tu disseste, nós vamos continuar a ter os mesmos problemas daqui para a frente. E agora reparem numa coisa: aquilo que eu fiz foi pegar um bocadinho naquilo que foi os dados que o Bernardo mostrou. E recordem-se que o Bernardo mostrou este slide, mostrando ali aqueles dados que dizem respeito ao doente diabético. Mas eu olhei para eles de uma forma completamente diferente e fui ver uma coisa muito clara. Hoje em dia nós temos uma governance, se quiserem, dentro dos cuidados de saúde primários, que tem uma coisa fantástica que se chama Índice de Desempenho Global, o IDG, 86,6 em 100%. Ok? Eu diria que isto equivaleria a um 18, um aluno que tem um 18, numa escala de 0 a 20. E aqui estão 15 indicadores que contribuem para este IDG que ali está, que é a doença, eu não consigo ver, mas é a doença cardiovascular, eu não consigo ler, talvez aqui eu consiga, mas é exatamente isso, é a doença cardiovascular. É óbvio que se eu olhar para esta unidade, que é a unidade que aqui está, e eu não fiz mais nada a não ser olhar para estes indicadores, e a seguir for ver o que aqui está, eu vejo que a maior parte destes indicadores é de proporções. O número de doentes que eu conto, o número de doentes que têm isto, o número de doentes que têm isto, mas muito poucos, eu assinalei ali 2 que têm, eu vou chamar outcomes clínicos, resultados clínicos. Mas esses resultados clínicos, estás-te a rir, mas esses resultados clínicos que nós estamos a ver são resultados que me dizem doentes com hipertensão abaixo de 150 ml de Hg. E eu pergunto a quem estão ilustres médicos que aqui estão, se um doente tem 15 de sistólica, é um doente que está controlado. Ou mesmo um doente que tem 8 de A1C, é um doente que está controlado. Mas vamos andando, porque mais importante do que isso é nós percebemos, quando olhamos para estes dados, e eu não fiz mais nada do que pegar numa só folha que o Bernardo apresentou e perceber que eu tenho IDGs fantásticos. Porquê? Porque eu tenho resultados de 80% que têm a pontuação 2, ou seja, que é a máxima que eu dou a este IDG, a este indicador que aqui está. Mas tenho resultados de 35% que também têm 2. Ou seja, a minha ambição para tratar os doentes é uma ambição que, de alguma maneira, não é muito grande. E é óbvio que isto é um sistema onde eu tenho os dados colocados no sistema, mas aquilo que eu olho para lá é uma coisa completamente diferente. Mas se nós continuando a analisar isto, percebemos claramente outra coisa. Afinal de contas, quando nós olhamos para estes indicadores, percebemos que, da mesma maneira, eu tenho situações a verde, mas tenho 45%, como o Bernardo falou há pouco. Então, não é tão a ver só com a maneira como os indicadores estão construídos, mas se eu tenho ou não tenho indicadores certos e com as medidas certas. E é óbvio, por isso eu digo que o problema não é um problema que eu possa imputar aos médicos. Quando nós falamos dos cuidados de saúde primários, muitas vezes dizemos, bom, mas nós não temos sistemas de registro. O hardware que temos, ou seja,
O software que temos, mais os computadores, são lentos, atrasados. E, na verdade, o que nós estamos aqui a perceber é, se calhar eu tenho um problema de software e de hardware nos cuidados de saúde primários. É claro que sim. Nós vimos agora com esta história da pandemia ter telefones, mas não ter sistemas que os operem. Eu acredito que os computadores sejam os mais rápidos, não sejam os softwares mais lentos, mas na verdade, eu acho que nem o hardware nem o software importa. Porque na verdade o que importa, nós temos um problema de peopleware. Não é um problema de hardware, nem um de software, é um problema de peopleware. Se nós continuarmos a fazer exatamente o mesmo como o Bernardo disse, não vamos esperar que aconteçam os melhores resultados. Vamos ter resultados pior. E no fundo, mesmo que nós tenhamos os melhores médicos, porque na verdade temos os melhores profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, mas na verdade o que nós não temos é um sistema que ajuda. E na verdade nós estamos em pleno século XXI. Nós estamos na segunda década do século XXI e começamos a ter uma coisa fantástica, que é ouvir um médico de família dizer-me que eu tive 4 tardes para tirar uma conclusão dos slides que ele tirou. Ora, isto para mim é uma coisa que não tem sentido, não tem cabimento. Eu estou na era digital. Nós ouvimos a todo o tempo e então, nestas 2 décadas, os sistemas de informação não falam uns com os outros. Nem vocês no hospital têm este sistema interligado, nem os cuidados de saúde primários têm. Eu tenho um médico que está 4 tardes do seu tempo a fazer uma coisa que é para estudar como é que melhor trata os doentes. Esqueçam as guidelines, esqueçam no sentido pragmático da questão. Não é um problema de guidelines, é um problema claro. Nós não temos sistemas que se adequem a ajudar os médicos a fazer isso. E é óbvio, quando nós olhamos para isto, eu pergunto, então, mas se eu tenho informação, tenho um BI dos cuidados de saúde primários, tenho os dados no sistema, porquê é que eu não olho para a inteligência artificial e não começo, de alguma maneira, a pôr isto ao serviço da medicina? Ou seja, ao serviço dos portugueses e dos doentes. E nós temos sistemas obsoletos, e é uma questão de peopleware que nós estamos aqui a falar. E por mais que vocês façam, enquanto nós não mudarmos este mindset, vamos continuar a ter os piores resultados. E no fundo aquilo que eu estou a dizer é um bocadinho isto. Nós podemos juntar os dados e de alguma maneira perceber uma coisa muito clara. E este slide diz uma coisa muito simples. Se nós tivermos os dados e se tivermos registros reais dos doentes, aquilo que nós começamos a pôr é o doente no centro do sistema. E a partir daqui eu começo a pôr os softwares a falar uns com os outros. E neste momento eu tenho que criar a transparência certa e o acesso aos dados para todos os profissionais. Quem quiser investigar, o Bernardo, se quiser olhar para o número de doentes que tem e estudar o padrão que eles têm, tem que fazer isto imediatamente. E é óbvio que nós entramos aqui no campo da análise. E a seguir à análise vai-me permitir o quê? Ver qual é o padrão dos meus doentes como ele fez, mas não em 4 tardes. Hoje em dia nós podemos perfeitamente medir os desvios que existem nos doentes, perceber se nós queremos criar outcomes clínicos claros que permitam ter uma governação certa e, acima de tudo, poder auditar aquilo que eu estou a fazer. E, meus caros, é impossível vocês saberem todos os doentes e conhecerem todos os doentes que têm na vossa consulta. Seja na medicina geral e familiar, seja no hospital. E é óbvio que a seguir eu tenho que tomar decisões. No fundo foi o que o Bernardo veio aqui fazer connosco, que é quais são as decisões, o que é que eu faço. E ele estudou profundamente o caso e a pergunta é, eu tenho que ter sistemas de alerta nestes softwares. O Bernardo tem que ter, vocês como médicos têm que ter sistemas de alerta dos doentes. Acima de tudo, vocês têm que ter modelos preditivos, que de alguma maneira possam dizer quem e porque é que tem melhores outcomes e estudar e pôr isto ao serviço de todos. E a partir daqui tomar decisões clínicas baseadas na evidência. Mas não é da evidência de estudos, é na evidência da realidade dos vossos doentes, daquilo que vocês fazem. E a partir daqui o impacto que isto vai ter é brutal. O impacto quer na redução de custos, quer no aumento de sobrevida, quer na mais qualidade de vida para as pessoas. E obviamente quando nós olhamos para esta questão percebemos claramente que das duas uma, ou mudamos qualquer coisa ou voltamos a este tempo em que o médico olha e tenta fazer o melhor que sabe. E eu acredito claramente que de alguma maneira, se nós mudarmos esta linha de pensamento, nós podemos atuar de uma forma diferente. E compete a esta geração exigir que as coisas sejam feitas de uma forma diferente. Porque a minha pergunta como cidadão é, meus caros, o que é que vocês amanhã vão fazer pelos doentes com risco cardiovascular? Sabendo de antemão que existe isto tudo. E esta é a minha pergunta porque eu estou na idade de risco e sou um doente de risco. O que é que vocês vão fazer?
E deixava por aqui o tema à discussão. José Ribeiro, obrigadíssimo. Há aqui algumas questões que foram postas ao nosso painel e há aqui realmente alguém que nos põe esta questão e relativamente à tua intervenção. De facto, falaste muito bem sobre a otimização, digamos, dos sistemas informáticos e, portanto, num sentido de percebermos de uma forma mais rápida e mais eficiente aquilo que se passa. E a questão aqui é muito pertinente e muito pragmática, mas isso será capaz de resolver no imediato, digamos, esta questão que estamos a atravessar e que estamos hoje aqui a discutir, o que ficou para trás neste período de Covid? Isto é, o que é que nós podemos na realidade fazer? Será que o entrar, digamos, das entidades privadas como players nesta situação, isto para uma apreciação tua muito rápida, que eu sei que já te estás a rir de orelha a orelha, portanto já percebi que gostaste da questão. A minha questão não é minha, é de um colega nosso aqui. Portanto, esta questão dos privados entrarem como players pode ser uma mais-valia neste momento para o Serviço Nacional de Saúde e pese embora os custos que isso acarreta. Qual é a tua ótica sobre isto? Pese embora os custos que isso acarreta. Pois, a minha questão é se eu sei mesmo os custos que acarreta no Sistema Nacional de Saúde, não os passar para os privados, porque há muita demagogia nisto. Para mim, claramente, e assumo aqui a importância de eu poder gerir, e não é de qualquer maneira, não é com o clausulado, como eu ouvi falar, não, tem que haver uma entidade que gira esta situação. E, na verdade, o que nós estamos a ver é uma gestão desta situação que nós estamos hoje a viver, nesta pandemia, que não é centralizada, não é coordenada por alguém. Claro que os privados, claro que o setor social podem, de alguma maneira, ajudar a controlar esta pandemia, mas não é de qualquer maneira. Não é com uma contratualização que esteja baseada no que quer que seja, sem margem para dúvidas. O Sistema Nacional de Saúde não é o Serviço Nacional de Saúde. O Sistema Nacional de Saúde. Nós estamos a falar de Sistema Nacional de Saúde e é óbvio que os privados, o social, têm um papel a dizer e não nos focarmos na demagogia que é mais caro ou que é mais barato. Essa é uma questão que o Estado pode perfeitamente controlar se o souber fazer. E isto é uma questão muito simples, que teve a ver até com a própria Lei de Bases da Saúde, mas que eu não quero discutir. Para mim, claramente, é fundamental que os privados possam, com a regulação do Estado, entrar nesta solução. Regulação. E isso prende-se muito com uma questão que também é aqui posta, que é isto. Será que o Estado português e as autoridades de saúde não estão a adiar, digamos, esta parceria com os privados, adiar no sentido de amanhã, quando estivermos todos com a corda na garganta... É que vamos. É que vamos. E aí, as condições de contratualidade que nós temos são muito menores. O que é que tu achas? Tu és um homem que estiveste à frente de um hospital público ou privado e, portanto, tens... Na sequência daquilo que o Zé Ribeiro disse, quer dizer, é claro que todos nós achamos que tanto o setor privado como o setor social, fazendo parte do sistema, sim, deveriam ser chamados também a participarem na gestão desta crise, né, e a resolver esta crise. Estas coisas têm sempre motivações ideológicas, né, que acabam muitas vezes por inviabilizar a tomada das melhores decisões, não é? Portanto, e às vezes andamos em contrapé, quando nós podíamos efetivamente marchar em uníssono, não é? Porque mais não seja receberem os doentes não Covid, quer dizer... Nós estamos aqui a falar dos doentes que ficaram todos para trás, que deixaram de ser vistos, deixaram de ser atendidos. Mas aqui a questão, focando no doente cardiovascular, que são a maior parte da comorbilidade e houve estudos, a minha pergunta é, mas então o que é que o Estado, para não dizer o Governo ou o Ministério da Saúde, já disse para ser feito em relação a estes doentes que o Bernardo falou? Que eu saiba, eu não vi nada. Que eu saiba, não há uma orientação definida e precisa para que estes doentes sejam atendidos aqui ou ali, né? Exatamente. Portanto, isto para mim é que é o fundamental. Eu vejo doentes, e obviamente nós sabemos pela prevalência da patologia, que é uma das maiores em Portugal, a ideia clara é que nós não temos uma abordagem a este número de pessoas que ficou sem consultas, de cidadãos que ficaram sem consultas, em que eu esperava que o modelo que nós estamos a fazer para controlar esta pandemia passasse por aí. E, na verdade, eu não vi indicação nenhuma, nenhum plano. Não, até agora não. Pois, mas é que isto é que é grave. Agora não. E é óbvio que eu tenho o doente na consulta, vocês têm o doente na consulta, quando ele lá chega, se tiver acesso, porque
porque a questão é que ele não tem acesso. Vejam o caso da telemedicina, vejam o caso da situação que pode levar os doentes a ter contacto com o médico, mas depois eu não tenho os médicos Não é disponíveis. telemedicina, é telefónica. Pois. Porque se fosse telemedicina, provavelmente Exatamente. as coisas seriam completamente diferentes. Exatamente. Hoje, aquilo que se chama a teleconsulta é uma consulta feita por telefone. Exatamente. Não é por telemedicina. Exatamente. Mas, voltando àquilo que nós estávamos aqui a discutir, e portanto, na sequência desta nossa concordância, estes doentes, os doentes com patologia cardiovascular são, como tu dizias, provavelmente os mais prevalentes em Portugal. Não é? Se as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal, provavelmente resultarão do pool de doentes maior, né? De resto, enfim, estima-se que no mundo existam 470 milhões de indivíduos com doença cardiovascular, dos quais 80 milhões serão na Europa. A nós caber-nos são muitos. Claro. Estima-se que no mundo existam acima de 26 milhões de doentes com insuficiência cardíaca. A nós calham-nos muitos. Portanto, há uma série de patologias, e eu estou a falar da insuficiência cardíaca porque, dos últimos dados conhecidos da Direção-Geral de Saúde, do Programa das Doenças Cardio- e Cerebrovasculares, a insuficiência cardíaca tem uma taxa de mortalidade em Portugal que é, no mínimo, idêntica à do infarto do miocárdio. Até ligeiramente superior nos últimos anos. Sim. Para dizer que, exatamente por isso, é uma preocupação acrescida para a medicina cardiovascular, porque muitos destes doentes com insuficiência cardíaca são seguidos pela medicina ou pela cardiologia quando estão no hospital e depois pelos seus médicos de família quando estão no ambulatório. Estes doentes são daqueles que eu noto que estão mais abandonados neste momento, né? Mas eu dizia outra coisa, porque, na verdade, eu se olhar para aquele slide que tinha, ou para aquele boneco dos fósforos a apagar, se eu tivesse de tomar uma decisão sobre esta questão, o que eu diria a uma equipa de medicina era, ok, olhem para os doentes que têm insuficiência cardíaca e esses contactem-nos, porque esses são os que estão mais perto da morte. Eles estão a ser seguidos ou não estão a ser seguidos? Agora é o fósforo para trás, vão ao outro fósforo anterior, agora vão ao outro fósforo anterior. Essa já é uma abertura, porque olha, há aqui uma pergunta de alguém que é muito parecido comigo, porque é muito imediato e muito orgânico. Na vossa opinião, o que falta então fazer para melhorar a saúde dos nossos doentes? Essa é uma boa resposta. Além da otimização da terapêutica que nós falámos aqui, Bernardo, tu pertences a uma geração que eu acredito muito, sinceramente, sem qualquer tipo de demagogia. Obrigado. Não é verdade. Eu já fui jovem médico também, todos, enfim, o Carlos Rabassal também, e nessa altura nós temos a testosterona em alta, e isso tem consequências não só lá em casa, como também tem consequências junto dos nossos doentes. Bom, tu tens 2 filhos, não é? Sim. Portanto, já teve consequência. Bom, mas além disso tem consequências dos nossos doentes. O que é que tu achas? Quer dizer, este aspecto eu acho que estamos todos de acordo. Ou seja, se nós otimizarmos a terapêutica dos nossos doentes, se nós otimizarmos o nosso approach dos nossos doentes, mas agora o Zé Ribeiro lançou aqui uma coisa que eu acho que é muito importante, que é sinalizar os doentes que estão mais perto da morte. E agora estamos a falar aqui uma linguagem, aliás... Situações mais graves. Situações mais graves, não é? O que é que tu achas que nós podemos fazer para minorar esse risco desses doentes? Convencê-los a ir mais ao hospital quando têm a tal dor no peito, quando começam com a fala entremelada? O que é que te passa pela cabeça? Eu acho que aqui, primeiro, temos que definir 2 coisas. Aquilo que são políticas viradas para os cidadãos, ou seja, políticas centrais, coisas que o governo, quem manda, tem que fazer, e depois coisas que nós, individualmente ou em grupo, conseguimos fazer nas nossas consultas. Nós, em termos de políticas populacionais, digamos assim, já houve algumas, redução de sal na comida, taxar as bebidas com açúcar, etc. E os ganhos cardiovasculares, que isso não é uma coisa. Outra coisa é o que eu faço nas minhas consultas. E as minhas consultas têm que ser focadas nos doentes que efetivamente estão mais perto de morrer, digamos assim. Não só pela idade, mas provavelmente porque são doentes com maior risco cardiovascular. O que é que eu, na minha consulta, ou como é que eu consigo ter um programa ou um sistema que me diga quais são os doentes de alto ou de muito alto risco que têm que efetivamente ser chamados à consulta e quais é que são os que, apesar de estarem nesse grau de risco, não têm uma mortalidade a curto ou a médio ou a longo prazo ou o que seja tão alta. Exatamente. Para responder à pergunta. E agora, indo na sequência do que tivemos a falar até agora, não sei se tinham esta noção, no meu ACES aconteceu, temos algumas unidades que até têm mais consultas que o ano passado, nesta altura.
Sim, mas isso é uma raridade rara. Não é. Agora, que Não. tipo de consultas é que nós andamos a fazer? Vai haver agora. Que tipo de vai haver. consultas é que andamos a fazer? Estou a falar de números brutos. Agora, eu se calhar não ando a consultar os meus diabéticos, nem os meus hipertensos, nem os meus doentes em prevenção secundária que tiveram algum evento. Eu ando a perder tempo na famosa plataforma do Trace Covid, não sei se já experimentaram, é fantástica, aconselho a toda a gente. Ando a perder muito tempo a ligar aos doentes, a ver os contactos, a fazer vigilâncias, que muitas vezes nem fazem sentido. Porque é que eu, num doente completamente assintomático, por exemplo, tenho que ligar todos os dias a perguntar se tossiu? Porque é que se ele não tossir, não me liga a mim? Mas, Bernardo, deixa-me acrescentar aí uma coisa que acho que é importante para vocês que são especialistas e não conhecem tão bem os cuidados de saúde primários. Uma USF tem 2 tipos de consultas, programadas e abertas. E, obviamente, quando nós pensamos nos cuidados de saúde primários feitos como eles estão, sentados no cidadão, era muito provável que eu pensasse que as consultas antes do Covid fossem programadas, antes do Covid. E nós, antes do Covid, em alguns sítios, USFs tipo B, tenha 60% de consultas programadas e 40% de consultas abertas. Há aqui qualquer coisa que não está correta. E o que o Bernardo está a dizer é, claro que eu aumento o número de consultas, mas de que é que eu aumento as consultas? Abertas ou programadas? E a grande questão aqui é, para nós abordarmos numa lógica de diagnóstico e seguimento dos doentes de maior risco, numa lógica terapêutica, como vocês estavam a falar, a ideia é que eu tenho sistemas de informação. Tenho que ter essa ajuda, porque senão são 4 tardes a procurar isto. E por mais que vocês façam, aquilo que esta geração tem que fazer é mudar estas questões. E de alguma maneira exigir ter sistemas de inteligência artificial, que não é para diagnóstico, não. É para ter sistemas de alerta, comparações, outcomes, porque senão, numa situação pandémica como esta, para mim olhar para trás é muito importante. Mas eu quero é olhar para a frente, por isso eu não estou de acordo convosco. Sim. Eu tenho que olhar para a frente e olhar para sistemas que possam ajudar o Bernardo e os colegas e vocês a olhar e dizer assim, na minha consulta, na minha unidade, eu tenho X pessoas com insuficiência cardíaca que não vieram à consulta há não sei quanto tempo. Em vez do Trace Covid... Por isso é que estes sistemas eram ideais. Porque aquilo que está a ser feito com o Covid devia ser feito com estas doenças. Aquilo que o Bernardo está a dizer, que tem ali horas do dia em que telefona aos doentes com Covid, eu não digo que deveria ser o Bernardo. Porque Não é o Bernardo. Ocupar o Bernardo a fazer uma coisa dessas, não faz sentido. Não faz sentido. Não é o Bernardo. O Bernardo é caro demais para estar a fazer uma coisa dessas. Vocês têm médicos de família a telefonar a 150 doentes no fim de semana. Eu vou explicar. Médicos de família de unidades, o SPs e os CSFs, a telefonar ao fim de semana para médicos. E há aqui outra questão. É que muitas vezes os doentes... Médicos ou para doentes? Então, eles estão a telefonar para doentes, do Trace Covid. Vocês têm aqui uma questão que é a maneira como eu giro os doentes, a maneira como eu os trato. E o Bernardo tocou aí em 2 aspectos que são fundamentais, que é, eu não tenho os doentes nas guidelines porque os doentes não obedecem àquilo que são as terapêuticas. E é óbvio, como tu disseste, se eu dou 30 comprimidos em vez de dar 1 ou 2 que pode ajudar, faz toda a diferença. Claro. E quando nós falamos na polipil, eu não sou médico, olho para isto como uma vantagem clara. Claro. E as associações, eu aprendi convosco, as associações têm ganhos muito grandes. Agora, claramente, o sistema não vos está a ajudar. Por isso é que eu não estou de acordo convosco. O problema não é vosso, nem o problema é das guidelines. O problema é que nós não temos informação, conhecimento suficiente para poder tomar as decisões clínicas acertadas com os doentes que mais precisam. E é óbvio que nós não podemos escamotear este problema e continuar a fazer exatamente o mesmo. E daqui é importante que vocês, como essa pergunta que tu estavas a fazer, o que é que nós vamos fazer? Então olhemos para os doentes cardiovasculares com a escada de risco que eles têm. E aí são vocês que têm que ditar essas coisas. São vocês especialistas que de alguma maneira têm que olhar, porque vocês veem os doentes entrados no hospital, muitas vezes já com uma situação... Eu acho que esta pista, é claro que nós acabamos por estar aqui numa amena cavaqueira, numa conversa, eu diria, animada e supostamente com alguma inteligência, mas acabámos por não desiludir, porque obviamente nenhum de nós trazia a pretensão de ter na algibeira a solução mágica para esta trama, nem pensar, e portanto que não se sintam os colegas aí desse lado desiludidos, porque também não podiam pensar que nós trazíamos aqui, enfim, os trunfos todos na manga, mas ficaram algumas ideias, ficaram algumas soluções, alguns espaços de luta, e eu retenho esta coisa agora ultimamente que se falou aqui, que me pareceu muito pertinente, que é esta lição Covid, e se nós temos capacidade política ou administrativa
para gerir os doentes Covid, os infectados Covid, de uma forma tão personalizada, barra até um pouco exagerada, como está, tossiu, teve diarreia, hoje deu, enfim, tudo isso. Se temos esta capacidade, provavelmente vamos ter de extrapolar também para estes doentes cardiovasculares, para estes doentes oncológicos. E nós falamos muito pouco em oncologia, Carlos, mas a oncologia, e há muitos peritos que dizem... Prioritário. E se calhar vamos ter uma erupção grande oncológica daqui a 3 ou 4 ou 5 anos, porque estamos a deixar passar muitas mamografias, muitas ecografias pélvicas, muitas colonoscopias, por aí fora. Eu acho que nós atingimos o nosso limiar. O que eu vos quero dizer é que aprendi muito convosco, mais uma vez. Acima de tudo, aprendi que a amizade intercolegas tem de ser reconstruída todos os dias. Nós somos parte integrante, não do problema, mas da solução, seguramente. Não tenho dúvida nenhuma. Nós, médicos, somos parte da solução e não parte do problema, seguramente. E o que é que eu posso dizer? Olha, a hora já está um bocadinho adiantada, os colegas ali de casa também têm que ir fazer os seus últimos estudos e ver a família, os netos e os filhos e tudo isso. E, portanto, desejar-vos aí que tenham gostado minimamente de nós, das nossas propostas. Um grande abraço e, acima de tudo, aqui a estes, eu não vou dizer paineleiros, porque é uma expressão que já ouvi em televisão, mas fica seguramente mal, portanto, membros de painel, dá-vos um grande abraço e que foi uma honra e um orgulho estar aqui convosco. Até sempre. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, obrigado.